Opa, desculpa atrapalhar a viagem, mas eu queria perguntar pra você, tem alguma coisa na sua vida pessoal ou profissional que tem te sufocado e te deixado mal? No meu caso, tem sido a minha criatividade. Mas antes de começar o vídeo, eu queria me apresentar. Eu sou o Gustavo Frutuoso. Esse é mais um episódio do quadro dentro do meu perfil chamado Desculpa Atrapalhar a Viagem, onde eu crio vídeos falando sobre reflexões que eu tenho, pensamentos que eu tenho e também pautas que eu acho interessante falar, como o caso de saúde mental, masculinidade, consumo, hábitos, narrativas que têm acontecido por aí. Eu acabei escolhendo esse tema porque eu tenho visto que eu tenho sido sobrecarregado e um pouco até sufocado pela minha própria criatividade. Eu sou jornalista de formação, então eu acabo criando coisas e trabalhando com criação em si, colocando a mão na massa. Mas além disso, acho que eu acabo me encarando como uma pessoa criativa e que gosta de muita coisa. E a partir desse momento é que acaba sendo muito conflituoso para mim. Porque dentro do meu trabalho eu tenho um foco, uma maneira de falar, uma maneira de pensar, uma maneira de produzir. E a partir do momento em que eu saio dali e eu quero pegar para criar algo, eu acabo me sentindo totalmente sufocado porque eu gosto de muita coisa. Então, eu consigo criar muita coisa dentro da minha habilidade, dentro da minha profissão. Mas de onde que acaba surgindo todo esse conflito? Eu acho que ele tem origem desde a minha criação enquanto pessoa, enquanto ser humano, da minha infância, passando pela adolescência, chegando na fase adulta, assim. E eu não sei se você que tá assistindo esse vídeo já escutou esse ditado, que é o: se você gosta de muita coisa, você não gosta de nada. Eu acho que a gente acaba sendo ensinado desde a infância a gostar de apenas uma coisa, de querer ser alguma coisa, e não um monte de coisa dentro da nossa vida. Então isso acaba vindo de coisas básicas, tipo, o que você gosta de fazer, até em níveis maiores, como, por exemplo, decidir o que você quer fazer da sua vida, visto que é tido como a maneira correta e certa você ter uma profissão, você escolher ser, sei lá, um engenheiro, um jornalista, um advogado, qualquer coisa do tipo, e trabalhar com isso durante 20, 30, 40 anos. E aí que entra também esse conflito, porque a partir do momento em que você se considera uma pessoa criativa e você também consegue trabalhar com criatividade, você acaba identificando as múltiplas possibilidades e fica vendo, tá, eu tô trabalhando com isso agora, mas eu não necessariamente preciso trabalhar só com isso durante toda a minha vida, durante 20, 30, 40 anos. E é aquilo, se você quer, se você decide, por exemplo, falando numa área de jornalismo, se você quer trabalhar com comunicação interna ou ser um jornalista esportivo, se essa coisa realmente é sua paixão, tá tudo bem você só trabalhar com isso durante a sua vida e não necessariamente precisar colocar de um lado profissional os outros hobbies que você tem. E eu acho que outra coisa que acaba corroborando muito com essa minha confusão e eu estar um pouco sufocado com a minha criatividade é também quando a gente para olhar o mercado. Isso que eu comecei a fazer conteúdo há 2, 3 meses assim, e acho que acaba sendo muito complicado você parar e identificar o que você quer realmente fazer, porque é aquilo que eu falei um pouquinho mais cedo durante o vídeo, tipo, eu gosto de muita coisa, então eu acho que eu quero fazer muita coisa, sendo que na realidade acho que a gente precisa ter um foco principal, ter uma plataforma e a partir disso começar a criar. E além disso, obviamente, o mercado acaba impondo para você que você tem que fazer uma coisa muito mais nichada, muito mais focando em um certo público do que algo mais amplo, em que acaba atraindo muito mais pessoas. Isso acaba vindo de algumas formas, dentro do que são as plataformas atuais, em questões de vídeo curto, também dentro do YouTube, ou também no marketing, na forma de divulgação, e até nessa busca e briga por atenção, onde cada vez mais a gente tem diminuído o nosso tempo de atenção dentro da tela e procurado dopamina incessantemente. Mas, pessoalmente falando, eu acredito muito que o mercado vai acabar sendo moldado por comunidades. Você encontrar sua comunidade, você acabar criando coisas, vendendo coisas, consumindo coisas a partir disso. Seja você enquanto consumidor, seja você enquanto criador. E acho que isso acaba sendo uma resposta, por exemplo, a conteúdos gerados por inteligência artificial, cada vez mais a gente online, não sabendo diferenciar o que é real com o que não é. A partir disso, as pessoas querem ver alguém de carne e osso, ver alguém falando de uma maneira espontânea, sem ser tipo robotizada. E obviamente isso é uma parada que tem acontecido há muito tempo, mas eu acho que agora cada vez mais se transformou numa necessidade, não uma opção em si. Visto que quando a gente para analisar criadores de conteúdo mais antigos e outras pessoas da mídia que acabam fazendo muitas coisas dentro do dia a dia e se comunicando através disso, eles são muito mais consolidados, mas acho que isso acaba voltando e tendo uma vertente muito maior agora, com criadores de conteúdo novos e uma nova especialidade que são os micro-influenciadores. Então a gente pode citar inúmeros casos, como por exemplo a Majorquindade. Eu acho que ela conseguiu criar uma comunidade, criar as pessoas que acompanham ela só por ela ser ela, que ela pode postar qualquer coisa, tipo, não qualquer coisa de não ser algo pensado, não ser algo bem produzido, qualquer coisa do tipo, mas em si que é, hoje eu quero falar sobre fotografia. Bom, ela faz um conteúdo sobre, as pessoas vão consumir. Hoje eu quero falar sobre a minha vida ou sobre alguma coisa que eu tô pensando. Acho que a partir do momento que ela conseguiu criar essa comunidade,
ela vai conseguir ter mais margem para conseguir criar e falar sobre outras coisas. E aí também temos outros exemplos de fora, como por exemplo, Tyler, the Creator. Ele começou fazendo música, mexendo com um pouquinho de moda a partir das suas músicas também, e agora ele é um ícone fashion, tem marca, acaba se comunicando de diversas formas dentro com a sua comunidade. E acredito que além do que as plataformas pedem, o que tem sido direcionado e falado do que é o marketing de influência, do que é a criação de conteúdo no mundo atual, acho que acaba entrando muito na questão o mérito financeiro que as pessoas também têm. Visto que conforme você tem menos investimento, menos budget para conseguir aportar, conseguir investir, conseguir se manter dentro da sua própria criação de conteúdo, é muito mais palpável e real você acabar se adaptando dentro das plataformas, dentro do que o conteúdo pede, para conseguir viralizar a partir disso, do que acabar criando algo muito maior do que um nicho em si. Mas ainda assim, acho que falando de uma maneira pessoal, acho que eu não conseguiria vir aqui e criar uma coisa que é totalmente posterizada e não criativa. Criativa ela é, mas pouca que tenha pouca personalidade e ficar satisfeito com isso. Obviamente, quando a gente para criar conteúdo, querer falar para uma câmera, você acaba obviamente querendo viralizar, querendo que isso alcance mais pessoas e obviamente se isso acabar virando o seu trabalho, é algo extremamente positivo. Longe de mim falar que não é assim, que as pessoas não pensam assim. Claro que elas pensam, elas veem a internet hoje como uma ferramenta de conseguir se comunicar, conseguir trabalhar independente e crescer e evoluir dentro das suas metas pessoais e profissionais. Mas eu acho que a partir do momento em que você pega para fazer algo e coloca a sua personalidade, o que você acredita, fica muito mais fácil você vir aqui e criar. Longe de parecer que é um sonho, de parecer que é algo muito acima do que é provável, mas acho que a partir do momento em que você sabe de algo, você trabalhou, você estudou, e você consegue implementar isso dentro de uma narrativa, o seu trabalho fica muito melhor para si mesmo e, obviamente, para as outras pessoas. E acho que isso não é também uma questão de tipo, fuja de tendências, fuja do que o mercado está pedindo, longe disso. Mas acho que é também você adaptar os números cenários que você tem para isso conseguir te beneficiar a partir disso. Então, por exemplo, eu faço vídeos pro YouTube aqui, já fiz mais ou menos 3, esse está sendo meu quarto vídeo. Mas dentro das minhas redes sociais eu também tenho postado vídeos dos meus looks e outros tipos de conteúdo que acabam contando histórias, contando narrativas e coisas do tipo. Além de cortes dos meus próprios vídeos do YouTube. E aí, eu falando sobre essa questão de compartilhar muita coisa, acho que acabou vindo muito uma conversa que eu tive na minha terapia de que era estranho eu me expor dentro das minhas multifacetas dentro da internet, assim, mas acaba sendo uma escolha e algumas certas coisas saem na internet e outras não. Acho que acabo vendo isso de uma maneira muito mais low profile do que deveria, assim. Obviamente eu não sou uma pessoa que vai criar conteúdo e ir na internet para postar 1 zilhão de stories durante todo o meu dia, mas ao mesmo tempo passo por uma curadoria onde eu acabo me expondo as minhas visões, as coisas que eu penso, as maneiras que eu consigo me expressar dentro da internet. E acho que esse é um principal ponto que, dentro de todo esse vídeo, assim, acho que você ter uma curadoria, você ter coisas para falar, você conseguir ter consciência das coisas que você gosta e do que você conseguiria se comunicar com as outras pessoas, acho que esse é o principal ponto de conflito, porque acaba sendo conflituoso você ter consciência sobre tudo, da sua vida, das coisas que você gosta, dos seus defeitos, das coisas boas que você tem também. E dentro da minha pesquisa para fazer esse vídeo, para conseguir juntar todas as minhas os meus pensamentos que eu tenho feito, acho que eu consegui consumir bastante criador de conteúdo que também pensa de uma forma parecida comigo, assim. Como, por exemplo, o episódio do House of Isa, sobre essa questão de ser muita coisa, onde ela acaba abordando essa situação de querer fazer muita coisa, de produzir muita coisa, se diversificar a partir disso. E foi esse o meu pensamento, né, as coisas que eu tenho pensado e tentando trazer uma coisa diferente, assim, que aproxime muito mais e que acho que pode ter outras pessoas que acabam sentindo, então, sendo sufocadas por alguma coisa da sua vida, a própria criatividade em si. Então, se você chegou até aqui, deixa um comentário, o que você pensa sobre, se inscreve, deixa um like, me siga nas redes sociais e toda quarta-feira vai ter um vídeo novo aqui no canal. Valeu!